Vamos para a leitura da da palavra de Deus. A nossa primeira leitura está em Gênesis 1, versos 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. E foi assim, tarde e manhã, o primeiro dia. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. A nossa segunda leitura está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos seus filhos em Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Nesse momento vamos nos colocar de pé para a aclamação e leitura do Evangelho de Nosso Senhor. Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouçamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 3, versos 15 e 16, e 21 e 22. Visto que o povo estava na expectativa, e todos perguntavam a si próprios se João não seria o Messias, João dirigiu-se a todos: Eu vos batizo com água, mas está para chegar aquele que tem mais autoridade que eu. E eu não tenho direito de desamarrar-lhes a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto todo o povo se batizava, também Jesus se batizou. E enquanto orava, o céu se abriu, desceu sobre ele o Espírito Santo em figura corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho querido, o meu predileto. Este é o Evangelho do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos estender nossas mãos nesse momento e orar pelo nosso pastor. Senhor Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso, Eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fizeste chegar sãos e salvos até o começo deste novo dia. Pai, defende-nos hoje com teu grande poder, não permitindo que caiamos em pecados ou nos exponhamos descuidados a qualquer perigo. Mas concede, Pai, que nossas mentes e corações recebam da Tua Santa Palavra e dos Teus sacramentos, Pai, e que possamos sair daqui mais parecidos contigo, inspirados para continuamente viver esse culto durante nossa semana. Batize-nos com Teu Espírito Santo hoje de novo, Pai, e guia o Teu ministro, Jaime, que falará hoje, Pai, para que ele não se desvie, mas pregue a Tua Palavra. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, nós te pedimos. Amém.
Podem se sentar, meus amigos. Senão eu vou ficar só no celular aqui e vai ser uma coisa chata. Isso. Festa do batismo, aprendendo a ser o amado. Aleluia. Então, meus irmãos, eu acho que vocês notaram hoje que as leituras desse dia estão um tanto molhadas. E eu acho que molhado parece com parto. Eu sei que para muitos assim, molhado me lembra chuva, me lembra, sei lá, qualquer outra coisa, piscina, sítio. Mas na Bíblia isso tem uma conotação um pouco diferente. Porque lá no início da criação, e a gente já vai ir para essa primeira leitura, lá em Gênesis a gente vislumbra o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. E o Espírito de Deus está ali assim, passeando, acalentando sobre a face das águas. O Espírito de Deus move-se sobre um abismo caótico, sobre as águas caóticas no princípio da sua criação. Isso é maravilhoso demais para nós. Enfim, eu não sei se para você isso é maravilhoso, mas para mim é maravilhoso demais. Cristo é a própria palavra de Deus, que sobre o Espírito de Deus dá uma ordem: haja luz, e houve luz. Em latim é o fiat lux. E eu acho interessante porque esse haja, ou esse fiat, no futuro vai ser também as palavras de Maria, fiat. Quando o anjo Gabriel fala com ela: olha, vai acontecer assim, assim, assado, o Espírito de Deus virá sobre ti. E ela fala assim, fiat, né? Cumpra-se, realize-se, aconteça de acordo com as tuas palavras, não é verdade? E depois, Jesus vai dizer esse fiat também, lá no jardim do Getsemane, enquanto ele está chorando, fala: Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra, fiat, a tua vontade. É a palavra que faz a luz existir sobre o caos. A vontade de Deus, que dá ordem a um caos, lá no início da criação. E é sobre as águas que o Espírito de Deus se move ali. Que coisa maravilhosa. Então nós temos ali em Gênesis a ruá divina pairando, passeando, acalentando ali sobre a face das águas. Aí a gente vai para o Salmo 29, e também no Evangelho desse dia, a voz de Deus troveja sobre as águas. A voz de Deus troveja sobre as águas. Ela faz parir as cervas. E ele se assenta como um rei sobre o dilúvio, sobre as muitas águas. Que coisa maravilhosa. A voz dele ressoa sobre as águas. Enquanto Jesus está sendo batizado por João, ali no Rio Jordão, sobre aquelas águas ressoa a voz do Altíssimo. Não tem como olhar para os textos do Evangelho e não vislumbrar os salmos ao mesmo tempo. Não tem como olhar para os textos do Evangelho e não ver os trocadilhos que os evangelistas estão fazendo o tempo todo com os profetas e com os salmos. E aqui ele está fazendo isso mais uma vez. A voz de Deus
que eles ouviam toda vez lá na sinagoga, todo sábado de manhã, a voz de Deus ressoa sobre as muitas águas, assim como vários outros salmos que eram repetidos. Afinal de contas, essa era a liturgia do povo de Deus depois do exílio babilônico. O povo ia para a sinagoga e ali eles recitavam salmos. Logicamente não era todos os salmos todos os dias, mas era uma frequência muito maior do que a nossa. Sei que tem gente que não gosta muito de ficar lendo leituras, mas lá o pessoal ficava lendo leituras, recitando essas leituras para si mesmo. E os salmos, talvez a gente possa dizer que eram parte das escrituras mais conhecidas pelo povo de Deus. E não era o Salmo 91, igual a maioria dos brasileiros conhece, Salmo 91 ou Salmo 23. Era todos. Então, quando ele vê o evangelista Lucas dizendo, olha, a voz de Deus ressoou, dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo, imediatamente você já volta naquele Salmo 29, imagina o Deus que se assenta como rei sobre as muitas águas e faz a sua voz ressoar sobre as águas. Esse mesmo Deus que faz parir as cervas, essa mesma voz que faz as cervas darem à luz. Voltando novamente à linguagem de um parto, afinal de contas, lá no início da criação, o que está acontecendo? Um parto, tem muitas águas e tem um caos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um parto. Eu assisti 2. O segundo foi mais traumático de todos, porque no primeiro eu só estava segurando as mãos da minha esposa, ela estava na minha frente, e só os médicos viam tudo que estava acontecendo, e eles só falavam comigo, olha, você está indo muito bem. E o muito bem deles é tipo assim, olha, dá umas palavras de força aí para ela, segura a mão dela, é tudo que ela precisa nesse momento. Eu assim, cara, sabe quando você se sente completamente impotente, porque você não tem nada que você possa fazer, que faz ela ficar feliz? Ou bem, ela vira para o seu tempo inteiro e diz, eu só quero morrer. Eu falei, nossa amor, agorinha mesmo eu era um amorzinho e tal, parece que você está com raiva de mim. Falou, ó, meu filho, entenda esse momento. Teve uma hora que a Pri falou comigo, amor, eu queria que você entendesse uma coisa nesse momento, eu quero morrer. Aí eu falei, amor, isso é tranquilo, só, isso aí acontece mesmo e tal. Aí eu virei as costas e falei, Deus do céu, tem misericórdia, minha esposa está falando um monte de nada ali, de coisa errada. Tem piedade, Senhor. É um caos. Mas aí de repente vem o nascimento. O segundo foi traumatizante, porque a médica fez eu ficar ali junto, assim, à frente. Ela, quer ver seu filho? Põe ele nas suas mãos. Mas de repente ele caiu nas minhas mãos. Cara, eu não... Enfim, vocês sabem que eu tenho nojo de um monte de coisa. Melecas principalmente. Mas de repente, cara, eu não conseguia ver mais nada. Não conseguia sentir mais nada. Eu não estava nem aí se tinha sangue espalhado para todo lado. Eu estava com o Davi no colo, velho. Eu fui para um lado, fui para o outro. Falei, Deus, que coisa maravilhosa. Eu só conseguia chorar. Gente, batismo é sobre isso. São as águas do caos, dando origem a uma criação. Mas de repente você tem uma outra água, lançada sobre o Filho de Deus. E a alusão que Lucas faz é a uma nova criação que está começando no Filho de Deus. A partir do momento em que o Filho de Deus se revela ao mundo, dando origem para nós a ideia de epifania cristã. Ou seja, a revelação de Cristo ao mundo. Cristo se revela aos magos, pessoas pagãs que chegam a Ele, como nós refletimos na última semana. Nós vimos que isso tudo nos remete à palavra de Deus, nos remete ao templo, nos remete a tanta coisa. Mas não adianta estar em tudo isso, ouvir tudo isso, se a gente não deixar as águas da nova criação tocarem em nós e nos transformarem, nos colocarem para dentro de uma realidade nova. O povo de Deus em Cristo Jesus é uma nova criação. Os textos de hoje estão convidando a gente a nos molharmos
nas águas do batismo. Ele quer que essas águas que batizaram a Cristo respinguem sobre cada um de nós. Você está entendendo isso? Eu espero que a palavra de hoje seja um sacramento, um sinal audível da graça invisível que Deus quer realizar na sua vida hoje. E em Atos, a gente tem ali Pedro, que faz passar pelas águas do batismo os pagãos que, contra tudo que ele entendia sobre teologia, sobre o evangelho, esses pagãos estavam recebendo a graça invisível antes do sinal visível. A ordem das coisas é assim: eu coloco a água sobre o irmão judeu, e aí ele vai receber então o Espírito Santo, porque o batismo de Jesus é o batismo que batiza no Espírito Santo, não o batismo de João, que era um sinal, um símbolo de arrependimento. Mas assim, agora esse batismo tem um efeito sacramental. Nós estamos na economia dos sacramentos agora. O batismo não é mais só um sinal de arrependimento. Ele nos introduz para dentro da família de Deus. E aí o apóstolo Pedro fica assustado, porque a promessa de João era: olha, eu estou batizando vocês com água, e não venham me achar muita coisa, não faz eu pecar não, porque depois de mim, tinha gente achando que ele era o Messias, né? Ele fala: depois de mim vem aquele que eu não sou digno nem de me abaixar e desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Como assim, Jaime? Ele vai mergulhar as pessoas. Batismo é uma palavra que significa mergulho. Não necessariamente literalmente. Entre nós anglicanos, alguns batizam por imersão, outros por aspersão, outros derramando água sobre a cabeça. Isso pouco importa. O que importa é que tem que ter essa água do batismo, e ela tem que ser realizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus nos ensinou a fazer. Esse é o batismo em Jesus que Pedro está administrando sobre aqueles caras ali. E João, antes de Cristo, ele está dizendo: olha, quando ele vier, ele vai batizar vocês em muito mais coisa do que água. O mergulho de vocês para o arrependimento vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Ou seja, você vai ser mergulhado numa parte do próprio Deus. É assim que você entra para dentro da família trinitária, a família eterna que existe no céu antes de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos dá o espírito de adoção. Ele faz habitar dentro de nós um espírito de adoção, através do qual nós clamamos: Abba, Pai. Lembrando ali a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, começando com Abba, Abba, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que legal isso. O Espírito Santo de Deus te introduz dentro da família trinitária, e a partir dessa introdução na família de Deus, eu e você o podemos chamar de Pai. Pai de verdade. O Espírito Santo está ali presente. E enquanto Pedro está ali pensando: cara, Deus mandou eu vir pregar para esse pessoal, mas eu não sei, porque assim, o batismo está substituindo uma coisa tão importante entre o povo de Deus, que foi ordenado lá. Foi Abraão, Isaac, Jacó, mas em Moisés Deus ordenou que fosse feita uma circuncisão para tornar cada pessoa ali participante do povo de Deus. E o batismo está substituindo isso. E agora tem pessoas que são pagãs, que estão chegando a ouvir a mensagem do reino. E na cabeça de Pedro eu imagino que ele está assim: então significa que as nações vão ouvir o evangelho do reino. Até aí tudo bem. Eles vão ouvir, vão ver que nós temos um rei verdadeiro, e eles vão obedecer às ordens desse rei. Mas aí de repente ele vê a graça invisível que acontece após o batismo, de acordo com o que João Batista tinha dito. O Espírito Santo
descendo sobre pagãos. E aí ele fala, tô abismado com isso. E aí ele diz depois no final, né? Como nós vamos poder negar a água para esses? Como é que eu posso negar o batismo nas águas para esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Receberam o propósito final da coisa. Eles receberam o resultado antes da gente fazer a coisa acontecer. Deus se revela ali de modo especial, para que Pedro entendesse que aquelas pessoas precisavam passar pelo mesmo batismo e serem enxertadas na família de Deus. Pessoas pagãs, as quais ele nunca imaginou que pudessem entrar para dentro do povo de Deus. Hoje o povo de Deus é feito de gente de todo o povo, tribo, língua e nação. A igreja de Cristo é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é Yahweh, é Yahvé. Sim, ela é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é o Brasil. Algumas pessoas gostam de dizer isso, né? Ah, nós vamos botar um presidente cristão no Brasil, porque aí o Brasil vai ser a nação cujo Deus é o Senhor. Mentira, porque assim, Deus não está reinando sobre todo mundo. Como é que é essa história aí? Tem muita gente desobediente àquilo que Deus ordena. Uma coisa é que Deus é rei e ele se assenta sobre o trono do universo. Mas muita gente está simplesmente desobedecendo. Tem um monte de gente assim, tô nem aí para isso, se Deus governa ou não. Eu nem acredito que ele governa. E as pessoas vivem do seu jeito. Então não me venha dizer que o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor e que nenhuma outra nação seja a nação cujo Deus é o Senhor, porque não é. A nação cujo Deus é o Senhor, no Velho Testamento, era uma referência ao povo de Israel. E que agora o Israel de Deus está em Cristo, que é a videira verdadeira. Quem está em Cristo faz parte dessa nação que é feita de todos os povos da terra. É feita de gente preta, de gente branca, de indígena, de homens, de mulheres, pobres, ricos, e gente de todo quanto é canto que você imagina e de tudo quanto é cultura que você possa imaginar. E cada uma delas, você vai na África e você vê um culto maravilhoso, lindo, sendo oferecido ao Senhor de um jeito africano, e é isso que Deus quer. Ele não quer que o africano pega lá uma guitarra com um monte de delay e faça aquele sonzinho assim, Coldplay, entendeu? Ele não quer ver uma tribo indígena cantando U2. Ele quer ver esse pessoal assim, celebrando com as suas flautas, com seus instrumentos, adorando com as suas roupas, com as suas cores, com o seu jeito. Ele não queria ver uma igreja belo-horizontina, igual uma igreja do século XIX, executando uma liturgia do século XVI, XVII. Ele quer ver uma igreja belo-horizontina, celebrando dentro da cultura belo-horizontina, de um jeito belo-horizontino. E aqui eu dou graças a Deus por isso, porque dentro desse corpo de Cristo foram enxertadas pessoas de tudo quanto é tipo. Quando esse louvor aqui acontece, meu irmão, quando é meu pai, só vai dar aí Ademar de Campos. Às vezes ele ousa ali pegar Eli Soares. Vai Eli Soares hoje, irmão, quero nem saber. Redenção, meu pai está modernizando também, está em Projeto Sola. Isso é doido demais. Mas a maioria das vezes assim, Daniel de Souza, Asaf Borba, as coisas mais maravilhosas. Aí não é difícil de fazer seleção dessas músicas, porque assim, só tem letra boa, os caras só cantavam a Bíblia. Às vezes ia cantar lá a Raíssa, né? E aí começavam os worship. Mas eles são bem-vindos também, são maravilhosos. Aí começava ali, ó, Morada. Morada tem coisa boa. Alessandro. Casa. Aqui é a Estação Casa, então vai casa, né? Essa casa é sua casa. Nossa casa. Mas está tudo entrando. Sabe por quê? Porque tudo isso é bem-vindo, a gente não quer ter... Semana retrasada aí, estava
nosso irmão em Cristo maravilhoso, Roberto Diamanso aqui. A gente estava conversando com ele no nosso podcast, perguntando sobre os worship, né? Pô, o cara que toca música brasileira com sanfona, violão, aquela coisa toda, e ele disse, não tem problema nenhum com o worship. Assim, existe o fato de que muitas vezes o pessoal está se esquecendo da música brasileira e está, enfim, querendo cantar ritmos americanos e jeito americano, falando de um jeito americano, quase que dá glória em inglês, né? Glory Jesus. Yeah! Yes, Christ! O povo está assim dentro das igrejas brasileiras, mano. Isso aí é uma vergonha, de verdade. Mas, assim, ele fala, cara, não tem problema com isso, são letras maravilhosas também. E tem vezes que eu canto elas. Aí você precisa ver Roberto Diamanso pegando uma música de Gabriela Rocha e cantando. Aqui ele cantou Cassiane, comigo. Mano, isso é maravilhoso. Por quê? Porque dentro desse corpo de Jesus entra de tudo. Quando vem Fernanda ministrar louvor aqui, é só R&B, né? É só de Léo Gonçalves pra cima, assim. E, cara, eu quero ver de tudo aqui dentro desse louvor. Às vezes eu pego música da Oficina G3, misturo com um cantor cristão, aquele cantor cristão batista, né, da minha época, aí dou uma modernizada na melodia, a gente vai, porque eu adoro essas músicas. Isso foram músicas cunhadas dentro da igreja anglicana, inclusive há, enfim, séculos atrás, algumas delas. Cara, essa diversidade dentro do corpo de Cristo é uma beleza maravilhosa. Todas molhadas, essa é a característica. Não importa qual delas está entrando aqui. É claro, estou falando só de música, mas aqui em volta você vê arte de tudo quanto é tipo. Desde uma arte mais moderna, até uma arte mais abstrata, aquela do meio ali, azul, preto e branco, foi meu filho que fez. Isso quando ele tinha 3 anos. Maravilhoso. A outra ali é da Camila. Enfim, tem arte aí de tudo quanto é tipo. Vitória. Outras são feitas no computador. Ali a gente colocou teólogos, homens e mulheres de Deus que nos inspiram aqui nessa igreja. Cara, tem vários estilos espalhados aí. E tem vários tipos de arte que são feitas pelo povo de Deus aqui dentro dessa igreja. Todos eles, a característica que iguala cada um deles é que todos estão molhados. Todos estão molhados pelas águas do batismo. As águas as quais Deus faz molhar as nossas cabeças, as águas sobre as quais a sua voz irrompe dos céus, dizendo: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Muito, muito, muito prazer. As igrejas anglicanas costumam ter uma coisa que a gente só não fez aqui até hoje porque eu fui meio teimoso. Porque como a gente não tem um imóvel próprio, a gente não pode fixar uma pia batismal ali na entrada. Mas normalmente tem uma pia batismal na entrada. E os irmãos chegam, molham seus dedos nas águas da pia batismal, fazem um sinal da cruz, se lembrando do seu batismo, se lembrando de que eles foram comprados, lavados, remidos no sangue de Jesus, que foram sepultados com Cristo no batismo um dia e se tornaram um com Ele. Morreram para a sua velha vida, para que a nova vida de Deus, a nova vida no reino de Deus, pudesse se manifestar em seus membros, em seu corpo, em sua vida. Meus irmãos, os luteranos, eles começam o seu dia assim. Eu sei que alguns anglicanos fazem o mesmo. Você acorda de manhã, já faz aquele sinal da cruz, porque você não aguenta nem falar uma palavra mais. E o sinal da cruz é uma oração não verbal. E eu estou ali lembrando de quem eu sou. Eu estou crucificado com Cristo, e agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Eu fui sepultado com Cristo um dia, e agora não sou mais eu quem vive, mas é Ele quem vive em mim. Eu esqueço disso ao longo do meu dia, mas a verdade é que alguns anos atrás, enquanto as águas do batismo me molhavam, a voz de Deus irrompeu sobre aquelas águas e me disse: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você já reparou, meu irmão, quanto que você é feio? Fedido. Principalmente na hora que você acorda. Eu acho legal que a gente está falando de parir, né? Os bebês são a coisa mais fofa do mundo, né? Para quem não tem filho. Assim, você que nunca teve filho, você não faz ideia do que é uma gofada bem dentro do seu café da manhã, sabe? Que coisa. Ou quando é em você, assim, você tá lá todo arrumado para ir num show, aí você entra e alguma coisa assim acontece. É engraçado isso. Você não faz ideia. Aí entra a parte da mulher que eu não faço ideia do que é. Eu só lembro da Priscila falando comigo. Você sabe como é que dói uma mamada? Os meninos mordendo, que o dentinho começa a aparecer, começa a morder o bico do peito. Você não faz ideia do que é isso. Os bebês são fofinhos, tá? Vocês que pensam em engravidar, façam isso quanto antes. Que aí vocês vão curtir mais da vida sem ficar cuidando de criança sendo velho. Então, assim, aproveita. Luiz tem as duas experiências, né? Experiência de cuidar de criança já forte, jovem. Tem experiência de, depois de ter envelhecido, ainda ter mais um filho. Coisa maravilhosa. Madurecido, foi mal, falei a palavra. Mas você não faz ideia, cara, do que é cuidar de uma criancinha fofinha, com cólica, cagando, né? Tá com diarreia, uma coisa assim, aí de repente ele deixa de ser fofinho. Aquela fralda fedida, aquela coisa toda. Mas eles nunca deixam de ser filhos e filhas amadas, em quem nós, pais, temos muito prazer. Mas é muito prazer. Não importa o que eles fazem. Não importa se mordeu o bico do peito. Não importa se fez cocô na sua roupa. Ou como faz aquela criança que até a mãe gravou, né? Cagou o berço e como se não bastasse, pegou, passou na cara, em peito, aquela coisa toda. Não importa, você olha e fala: é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Deus olha para você todos os dias com aquela cara que você acorda assim toda amassada e fala: olha, eu assumi essa criança. E Deus, Pai, quando nos assume através do espírito de adoção, pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos assume de verdade, porque Ele não é um pai que vai embora. Ele é o pai que fica e é o pai que cuida. É o pai que ama, é o pai que apoia, até na hora que você tropeça. Não tem nada que faça Ele parar de amar você. E nós todos, pais, mães, psicólogos, professores, donas de casa, todos nós acordamos humanos como somos, né? Boca fedendo. Quero mais café. Cara amassada, preguiçoso, querendo dormir mais um tiquinho. Não é verdade? E o anúncio do Pai para Jesus, eu gosto de lembrar isso, vem muito antes de Jesus ter feito qualquer coisa. Jesus não tinha curado ninguém. Jesus não tinha expulsado um demônio. Você vê lá o apóstolo Pedro dizendo: o Espírito Santo ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, fazendo um monte de coisa. Mas antes dele fazer qualquer uma dessas coisas, a voz da graça de Deus ressoou do céu sobre as muitas águas, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Essa é a minha filha amada, em quem me comprazo. Gente, o batismo é a graça de Deus. É por isso que a pia batismal costuma ficar no início do culto.
É por isso que o sinal da cruz é feito antes das coisas. Porque você lembra, tem uma coisa nova acontecendo. Há uma nova criação. Há um novo mundo acontecendo. E a liturgia cristã dominicalmente celebra essa nova vida em Cristo. A cada acontecimento da vida de Jesus é uma nova forma dele lançar os raios da nova criação sobre as nossas cabeças. É uma nova forma dele dizer para nós: você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E lembre-se, tudo isso é pela graça. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, antes de você poder fazer qualquer coisa, você é batizado em Cristo Jesus. Aqui nós batizamos nossas crianças. Antes delas fazerem qualquer coisa, nós já declaramos: olha, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E Deus declara sobre elas: você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Porque esse Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, quando Ele instituiu o método de entrada para dentro do seu povo, Ele ordenou que todas as crianças com 8 dias de nascido fossem levadas para o sacerdote para se fazer a apresentação diante de Deus. E ali elas eram circuncidadas e entravam para dentro da aliança do povo de Deus. Antes mesmo delas quererem ou não, elas recebiam a graça de ser parte do povo de Deus, filhos amados do Pai. Até porque o povo de Israel tinha essa noção, os teólogos de Israel tinham essa noção de que Israel é o filho amado de Deus. Mas Jesus encarna o que Israel é de verdade. Este é o meu filho amado, e quem está nele é meu filho amado. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nada no mundo nos separará do amor de Deus. Seja tribulação, morte, angústia, seja o pecado, seja os seus tropeços. Olha só, quase tropeçando, misericórdia, cabo aqui. Gente, seja lá o que for, nada vai te separar do amor de Deus, porque esse amor está em Cristo, o Filho amado. E enquanto você estiver em Cristo, a partir do momento que você foi batizado em Cristo, nada neste mundo pode fazer você ser separado ou separada do amor de Deus. O amor dele está sobre você o tempo inteiro, porque você está em Cristo Jesus. Porque o amor dele está sobre o seu Filho amado. Não importa se você é feio ou bonito, se você acordou com a cara amassada, com o cabelo todo pra cima igual o meu. Tem hora que eu nem olho no espelho e falo: Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama do jeito que eu sou. Eu vou seguir a minha vida. Aí alguém me para no meio do caminho e fala: mano, você penteou o cabelo hoje? Você deu uma passada lá no Bill? Você podia ir essa semana, hein? Tipo assim, só pra lembrar. Aí eu falo: não, tá certo. Eu sou filho de Deus, eu tenho que representar melhor Jesus, né? O Bill tá certo. Essa semana nós estamos lá, né, Bill? Amém. Mas é isso, cara. O batismo é a primeira palavra de graça falada a cada um de nós cristãos. Biblicamente, naquele dia do seu batismo, Deus te marcou com a identidade mais profunda e mais real que qualquer outra identidade que você possa possuir ao longo da sua vida. Você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Gálatas 3:27 vai dizer que nós ali nos revestimos de Cristo por meio do batismo. O Filho amado em quem Deus se compraz, nós nos revestimos dele, e Deus nos ama também. A gente podia fazer mais isso, recordar o nosso batismo no início, nas entradas dos nossos cultos, recordar o nosso batismo assim que nós acordamos de manhã, nos lembrar: olha, não importa o que você vai fazer hoje, você é filho amado, você é filha amada. Lembrar que a voz de Deus está sobre você o dia inteiro, dizendo: tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Não importa
seus traços de personalidade, seus transtornos. Muita gente chega em mim e fala: cara, eu não consigo vencer tal vício. Cara, eu não consigo ultrapassar essa parte aqui da minha vida. Ou eu me sinto um fracassado, uma fracassada porque eu não consegui obter sucesso em tal área. E eu gosto sempre de lembrar: olha, foi essa pessoa aí. Foi esse Marley aí. Foi esse Mateus aí. Foi essa Vicky aí. Zora Raíssa até hoje, ela vai falar de mim. Foi essa Raíssa aí que ele assumiu de uma vez por todas. Foi essa pessoa que você é, que ele assumiu na sua encarnação. E quando você foi batizado nele, foi essa pessoa aí que o espírito de adoção tomou lá naquele dia. Eu não sei se você lembra do seu batismo, eu lembro do meu. Foi na virada de 98 para 99. Eu tinha 10 anos de idade. Já revela muita coisa sobre mim. Estava na virada mesmo, e enfim, final de ano. Frio pra caramba. E era uma igreja batista, então eu tinha que entrar todo na água, assim. E aí, enfim, pastor Roberto de Araújo me desce ali sobre aquela coisa maravilhosa. Depois eu tive várias crises, porque eu não sabia se eu tinha entendido direito o que era o batismo. Aí eu chegava num pastor, no outro: pô, será que o meu batismo valeu? É porque eu não entendia tão bem, igual eu entendo hoje. Aí depois eu comecei a estudar teologia e piorou. Eu falei: nossa, se eu tivesse sido batizado naquela época que eu tive crise, hoje eu teria uma nova crise, porque agora eu estou entendendo melhor a teologia do batismo. Imagina se Deus cobrasse isso de todo mundo. Você entende bem a teologia da Eucaristia? Ah, então não vai ter valor nenhum sobre você. Você entende bem a teologia do batismo? Ah, então não funciona assim, meu irmão. Quando eu entendi que isso é um sacramento, que é um sinal visível de uma graça invisível que nós estamos recebendo, o nome já diz: graça. É graça do início ao fim. E acabou. É graça. Você é filho, você é filha. Ele te assumiu. Nosso eu nu é um eu batizado. Esse é o alegre escândalo do universo. A graça de Deus está sobre mim. Aquilo que você faz ao longo do seu dia, eu queria te lembrar isso. Às vezes você fica tentando superar alguma coisa, ou trabalhar melhor na sua missão como pedagogo, como psicólogo, como pastor, seja lá o que for. Você quer performar algo para se sentir amado, mas não é isso que te faz amado. Nada disso faz você ser amado por Deus. Você é amado, você é amada por Deus, porque Ele te adotou e agora você está dentro da família trinitária. Agora você é filho amado, filha amada de Deus. Eu sei que nós ensinamos várias disciplinas espirituais aqui, e embora tudo isso nos marque, né, oração da manhã, oração da tarde, jejum, oração da noite, e não sei o que, e tem um monte de coisa. Embora tudo isso nos marque como um povo alternativo, marcado pelo amor e a nova vida de Jesus, isso não nos torna amados, isso não nos faz salvos. A realidade por trás de cada uma dessas práticas é o Deus Trino em nossas vidas. É a história dele, é a misericórdia dele, é a abundância, é a generosidade, é a iniciativa dele em nos tornar filhos amados de Deus. É a graça na qual nós precisamos permanecer. É graça. É graça. Tudo que você precisa fazer é continuar nela. E mesmo que você não continue nela, você continua sendo o alvo do amor de Deus. Isso acontece mediante a oração. Uma característica do Evangelho de Lucas sobre o batismo de Jesus, diferente lá de Mateus. Mateus diz que Jesus é batizado, e aí a voz do céu ecoa, desce o Espírito em forma corpórea, como pomba, né? Mas em Lucas, diz que um monte de gente é ali batizada, e aí vem Jesus e é batizado, ponto.
ele não dá uma ênfase especial, porque o batismo é uma coisa corriqueira. O batismo é do cotidiano. Eu sei que você gosta de fazer uma festa gigante para mostrar que seu filho está sendo batizado, e chama um monte de gente e tal, mas o batismo é uma coisa comum nas igrejas, e precisa ser o mais comum possível, porque muita gente vem e é batizado por Cristo Jesus, você está entendendo? E aí, Lucas coloca assim, entre muitas pessoas que estavam sendo batizadas, Jesus foi lá e foi batizado também. E aí, enquanto orava, olha que interessante isso, enquanto orava, o céu se abriu. O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e uma voz ressoou sobre aquelas águas. Tu és o meu filho amado. E para João, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Enquanto orava. Vários teólogos cristãos, católicos, anglicanos, luteranos, têm reforçado essa coisa para nós. A oração é necessária para os fiéis depois do batismo. Tudo que você faz como cristão na vida é orar. E se você para de orar, você está parando de vigiar na sua vida cristã e de se lembrar que você é filho de Deus. A oração não muda Deus, a oração muda você, muda a sua consciência. Nós, como cristãos anglicanos, temos um lema sobre o livro de oração comum que é: nós oramos o que cremos e cremos o que oramos. A oração nos discipula. Então, à medida que eu leio, orando a oração da manhã, eu me lembro que eu sou um filho de Deus, batizado nas águas. Mais do que nas águas, eu fui batizado em Cristo, mediante o Espírito Santo. Ele é o símbolo para o qual, ele é o significado das águas que foram derramadas sobre mim. Você está entendendo? Quando eu estou orando, aquilo entra para dentro de mim e se torna consciência, vai até os ossos. E aí de repente você para de orar, porque chegou as férias, você fica assim, eu fico todo desregulado nas férias e tal, acabo deixando de orar, mas Deus entende, depois eu vou voltar para a rotina de novo. Meu irmão, o diabo ficou esperando o ano todo para você chegar de férias. E provocar um escarcéu na sua vida, meu irmão. Jesus falou isso, né? Orem, gente, e vigiem. O Filho do Homem volta a qualquer momento. Estejam preparados para Ele. Sejam bem na sua vinda. Meu irmão, não tem férias para hemodiálise, né? Para quem precisa fazer hemodiálise, não tem férias não. E assim como não há férias ali para hemodiálise, que é algo que alguém precisa purificar ali o seu sangue todos os dias, eu e você somos pecadores. E até que Cristo volte, o pecado ainda está por aí, rondando o dia inteiro. A natureza pecaminosa precisa ser vencida todos os dias. E assim como Jesus, ore, porque enquanto ele orava, o céu se abria. Tem gente que fica reclamando, o extraordinário nunca acontece. É porque não é para acontecer extraordinário o dia inteiro, até porque o nome disso é extraordinário. Mas muitas vezes você não está tendo um sentimento. E lembre-se, sua fé não é baseada em sentimentos. Não está firmada sobre sentimentos. Mas muitas vezes você não tem nada disso porque você não está orando. O Luiz me mandou alguma coisa muito especial essas semanas para trás, eu não sei nem se ele lembra. Mas uma palavra de algum pai da igreja dizendo que quando a gente ora por obrigação, é ainda mais especial. Porque assim, sua alma não quer orar, seu corpo não quer orar, e você está submetendo ele à oração, e lembrando as palavras de Cristo. E orando juntamente com Cristo, e orando juntamente com a sua igreja ao redor do mundo todo. Ore, meu irmão. Se você não tem vontade de orar, ore até você ter vontade. Mas ore. Porque enquanto Jesus orava, que essas coisas vieram e aconteceram. Ele está sendo um modelo para mim e para você. Ele não precisava ser batizado. Mas nós precisávamos, para ver nele aquilo que acontece em nós.
E eu espero que a partir dessa palavra de hoje você se lembre todos os dias, através da oração diária, de manhã, de tarde, de noite, não precisa ser muito, mas que seja constante. E eu vou repetir isso, não precisa ser muito, mas que seja constante. E que você constantemente se lembre de quem você é. Filho amado, filha amada, em quem Deus se compraz. E assim como Jesus fazia tudo o que fazia, não para ser filho amado, porque ele já tinha essa certeza no seu coração, ele não precisava se autoafirmar de alguma forma, ele não fazia os seus milagres, ele não cumpria a sua missão para poder ser filho. Você e eu também não fazemos a nossa missão diária para poder conseguir ser filho. Você já é. Você faz em gratidão àquele que já nos deu tudo na cruz do Calvário. Amém? Você é filho amado de Deus. Se lembre constantemente disso. Às vezes é melhor você orar um pouquinho ao longo do dia, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, do que você fazer aquela oração estrondosa e poderosa de manhã e no final do dia você já não lembra de mais nada a respeito de quem você é. Meu irmão, seja constante na oração. Se você precisa de ajuda, tem devocionais sendo impressos aqui do lado. Pega um hoje e volta para sua casa e fala: eu me comprometo a orar, porque eu preciso me lembrar de quem eu sou ao longo do meu dia, porque eu sou pecador e eu me esqueço disso. Amém? Nos coloquemos de pé, vamos orar.